A simples mendiga oferece comida a uma juíza negra disfarçada e gera um escândalo milionário. No sertão esquecido, onde a poeira dançava ao som do vento e a desigualdade pintava cada esquina, Joana Flor, uma humilde agricultora de 58 anos, tinha seus dias simples, regados pela rotina do sol latino. Mas tudo mudaria quando um estrondo cortou a tranquilidade como um raio em dia claro. O mero eco de um disparo dentro de um cenário tão pacífico, estranho, assustador, com o coração batendo como um tambor. Joana correu em direção ao som, seus pés pesados de terra e pressentimentos. Ao chegar a uma clareira, um quadro horrendo se desdobrou. Uma mulher caída, a pele negra intensamente brilhante sob o sol escaldante, o vestido ensanguentado como um aviso do mundo exterior. O olhar de Joana se fixou na barriga proeminente da mulher. Estava grávida! Sem saber que a mulher era a juíza Helena Tavares, uma figura temida e perseguida cujos passos reverberavam pelos corredores do poder. Joana se lançou em ação. "Socorro!" gritou para o vazio, antes de perceber que não havia ninguém por perto. Instintivamente, ela arrastou a mulher para o seu casebre, ocultando-a nas sombras de um porão que guardava o cheiro da terra e a memória de suas lutas. Dentro daquela caverna improvisada, o medo dançava com a esperança. A juíza despertou lentamente, seus olhos claros refletiam uma mistura de dor e desconforto. "Quem é você?" perguntou Joana, a voz tremendo como as folhas na brisa. "Helena! Helena Tavares!" respondeu a mulher, com uma energia quase esvaída. As palavras desenrolaram um fio de conexão inesperado entre elas. Duas vidas distintas se entrelaçando em uma situação absurda. Enquanto a juíza contava sobre a corrupção que a perseguia, um mundo obscuro se desnudava. Um emaranhado de mentiras e traições. E Joana sentia o peso de cada frase, como se fossem pedras em sua alma. "Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer aqui", murmurou a agricultora, seu coração pulsando em um ritmo acelerado. O ambiente mudava, quando de repente a porta rangia, quebrando o momento. Eram homens armados. Vozes roucas e ameaçadoras penetravam o silêncio. O terror envolveu Joana, mas ela se manteve firme. Era uma questão de vida ou morte agora. Em meio ao caos, o mais inusitado aconteceu. Helena, em trabalho de parto, gritava, e a urgência daquela nova vida misturava-se ao pânico crescente. Seu corpo tremia, e Joana sentiu um nó na garganta. Dois mundos se chocavam. O de uma juíza poderosa e o de uma simples agricultora. E agora, não deixe de que mais abreviaturas nasceu proceder em Viese e Joana. Ambas estavam juntas, em uma luta por sobrevivência. O choro de um recém-nascido, sincero e puro, prometia esperança. O futuro, que parecia tão incerto, agora apresentava Gabriel, o símbolo de uma luta maior que ambas não haviam imaginado. E assim, em meio ao rufar das ameaças, o espeto fervente da vingança se acendia à distância, refletindo as sombras de um escândalo crescente. Joana se via questionando até onde iria para proteger não apenas a juíza que se tornara uma amiga, mas também a vida de um bebê inocente que trazia no olhar a semente da mudança. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A luz fraca do porão tremulava, dando um brilho amarelado ao rosto da juíza Helena. Joana ainda estava em choque com o que acontecia, mas, no fundo, uma centelha de esperança pulsava no ar. Gabriel tinha chegado para mudar tudo. No entanto, o choro do bebê foi cortado por um barulho ensurdecedor. Eram passos pesados e vozes agressivas. Os homens armados entraram na casa, quebrando o refúgio que Joana havia construído. Helena, ainda recuperando o fôlego, olhou para Joana com olhos de pânico. Você precisa se esconder. Eles não podem nos encontrar aqui. O coração de Joana disparou, mas não havia tempo para questionar. Com um tranco, ela empurrou Helena para um canto mais escuro do porão e pôs a mão sobre a boca da juíza, fazendo sinal para que ficasse quieta. O medo era palpável, como uma neblina densa. Os homens invadiram o espaço, procurando sombras. Suas vozes eram agudas e ríspidas. Cadê ela? Uma explosão de socos e chutes na porta do quarto fez o estômago de Joana revirar. O que estava acontecendo? Por que estavam atrás de Helena? E como isso a afetava? O chão parecia tremer sob seus pés. Ela não pode estar aqui, um dos homens disse, com um tom de desespero. Você não entende? Precisamos dela viva! Isso a fez pensar. Quem era Helena de fato? Nesse momento, tudo ficou ainda mais confuso. Um dos homens gritou. Olhe, a porta da frente está aberta. Ela fugiu! E sem saber o que fazer, Joana decidiu que lutar era a única opção. Com o impulso, correu na direção do grupo que estava na sala, gritando para assustá-los. Vão embora! Aqui não é lugar para vocês! Mas quando entrou na sala, seu coração parou. Em pé, diante dela, estava um rosto familiar, mas tomado pela raiva. Era Tomás, o policial, que vinha frequentemente ao assentamento para dar assistência às famílias mais necessitadas. O mesmo que sempre oferecia ajuda, mas sempre aos olhos dela, como se estivesse avaliando cada aspecto da vida daquelas pessoas. Tomás gritou: Joana, o que você está fazendo? Essa mulher é uma traidora! Um frio percorreu a espinha da agricultora. Traidora? Joana não podia acreditar. O que Tomás sabia que ela não sabia. Por que palavras tão pesadas? O que Helena havia feito? A juíza, na penumbra do porão, sentiu seu coração acelerar. Uma fraqueza invade seu corpo, mas a adrenalina a mantinha alerta. Joana, não escute! Eles estão aqui para me destruir! Joana olhou para Tomás, desesperada. Mas por que eles querem você? O que você sabe? Provavelmente aquela era a última chance de entender a verdade. Ela está envolvida em um esquema de corrupção imenso. Fui eu quem a viu recebendo propina, disse Tomás, ofegante. Eu não podia deixar que ela continuasse a fazer isso. Precisávamos de um jeito de acabar com a injustiça que ela estava promovendo. A cabeça de Joana girou. Não era só uma juíza ligada à corrupção. Era muito mais do que isso. Era uma mulher desesperada, tentando se manter viva em um mar de traições. As sombras da sala pareciam se aproximar, como se quisessem devorá-la.
O choro do bebê ecoava, cortando o ar pesado de tensão. Joana se sentiu dividida. Agora, com a verdade lançada sobre a mesa, sua lealdade a Helena se desfazia como uma casa de cartas. A vida da juíza, que até então parecia ter sentido, agora parecia uma trama confusa, repleta de mentiras e cumplicidade. E no meio de tudo isso, o destino de Gabriel pesava em seus braços. E se você estivesse trabalhando para o lado errado? Joana questionou, a voz embargada. Mas a resposta que ela queria não estava ao seu alcance. A discussão entre os homens tornava-se mais intensa. E, de repente, um grito estrondoso ecoou. A porta do porão se abriu com força. E tudo dentro dela estava prestes a desmoronar. Tudo o que sabia estava prestes a mudar. E o que mais estava escondido nas sombras? O barulho ensurdecedor da porta se abrindo forçou Joana a desviar a atenção. O estigma daquelas vozes e correrias invadiu o ambiente como uma tempestade inesperada. Aqueles homens armados estavam prontos para algo que superava qualquer pesadelo. A adrenalina pulsava em suas veias. Ela sabia que a segurança de todos estava em suas mãos. "Levante-se, Joana!" gritou Tomás, sua voz reverberando com a certeza de quem detinha um poder sombrio. "Essa mulher está em um mar de mentiras!" A agricultora abriu a boca para protestar, mas as palavras se perderam. A tensão estava palpável. Fio prestes a se romper, e o futuro de Gabriel, o recém-nascido que acabara de vir ao mundo, parecia uma bengala eterna que podia quebrar a qualquer segundo. Então tudo se explodiu. Um dos homens, com a expressão doentia de quem já viu demais, avançou para Joana, gritando: "Vão embora! Vocês não têm o direito de entrar aqui!" A bravura dela, quase absurda em uma mulher simples como ela, derrapava em um abismo de medo. Por um instante, seus olhos se encontraram com Tomás, o homem que tinha representado a ordem, a segurança. Agora era a personificação da traição. Foi quando tudo aconteceu. Uma explosão de som estourou como um furacão. O teto do casebre, tão frágil e cheio de memórias, ruiu sob o peso da verdade. Um pedaço de madeira desabou e atingiu a cabeça de um dos homens. Ele caiu ao chão em um grito agonizante. O pânico se espalhou como um fogo em palha seca. "Joana, vá! Agora!" gritou Helena, sua voz cortada pela dor. A juíza se levantou, colocando todas as suas forças em movimento. O que antes era um refúgio, agora se tornava uma armadilha mortal. Mas o que veio a seguir deixou Joana paralisada. Do fundo das sombras emergiu um terceiro personagem. Um homem que ela nunca esperava ver. Era Jorge, seu irmão, que havia sido dado como desaparecido há anos. Seu olhar era uma mistura de desespero e raiva. Assim que cruzou o limiar, ele apanhou a arma que um dos homens caídos abandonara. "Joana, o que você está fazendo com ela?" gritou, mirando a arma na direção de Helena. O coração de Joana parou. Jorge, seu irmão, armado e descontrolado. "Jorge, espera! Não é o que você pensa!" Joana correu em direção a ele, mas o olhar intransigente que ele lançou a ela parecia telado por um passado obscuro. Uma história de rancores e traições. Ela traiu a nossa família. É tudo culpa dela. "Culpa dela!" gritou Joana, sem acreditar no que ouvia. "Ela está sendo perseguida! Precisa de ajuda!" A fumaça da confusão começou a se dissipar.
revelando uma verdade nua e crua. A luta não era apenas entre juíza e corruptos, mas um campo de batalha de lealdades quebradas. Em meio ao caos, o choro de Gabriel era um lamento de desespero, que se perdia na balança de vidas em risco. Joana olhou para Jorge, depois para Helena, e naquele momento, tudo mudou. O irmão, que havia sido uma âncora em sua vida, agora era um exilado em uma guerra que ela não tinha pedido para lutar. Se você não fizer isso, ele vai se safar. Ele vai levar Helena embora. Jorge uivou como se as palavras fossem a única verdade. Mas o peso da responsabilidade se fez ainda mais claro. A juíza não era apenas uma mulher caída. Era um símbolo de uma corrupção muito maior. E agora estava sendo manchada com a dor de sua própria família. Joana se sentiu presa em uma tempestade interminável. O passado colidia com o presente em uma dança assassina. A saída, agora, parecia uma miragem. E, mais do que nunca, ela sabia que, seja qual fosse a escolha, nada seria como antes. O que fazer? Salvar a juíza? Defender o irmão? E Gabriel? Os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Naquele momento, a única certeza era a incrível incerteza do futuro. Um destino implacável aguardava, e as verdadeiras intenções de cada um ainda estavam escondidas nas sombras. O que mais poderia se revelar? O olhar de Joana se fixou em Jorge, seu irmão, e tudo pareceu parar. O tempo estagnou em uma fração de segundo, enquanto os gritos e os resmungos à sua volta se tornavam uma mistura distante e confusa. Jorge, com a arma em mãos, estava a poucos passos dela, um homem atormentado pelo que acreditava ser justiça. O sentimento de desespero em seu coração se transformou em um medo paralisante. Ela podia sentir a tensão no ar, como se uma onda prestes a quebrar estivesse prestes a engolir tudo. Jorge, por favor, não faça isso! Joana suplicou, as lágrimas ardendo em seus olhos. Ela não é uma traidora. Ela só está tentando sobreviver, assim como nós. Sobreviver? Com as vidas de outros? Jorge rosnou. Sua expressão era de raiva misturada com a dor de um passado compartilhado. Ela é a culpada por tudo, por ter abandonado a família, por ter deixado a gente na miséria. Nesse momento, uma nova figura emergiu das sombras. Uma mulher com o cabelo desgrenhado e roupas rasgadas deu um passo à frente. Era Clara, uma antiga amiga da família, que havia também atravessado os caminhos sinuosos da vida e que agora parecia entrelaçada nesse pesadelo. Jorge, você está errado. A juíza não é a inimiga. Você não sabe a verdade. Jorge girou a cabeça, surpreso. A verdade? Que verdade, Clara? A raiva transbordava em sua voz. Você também defende essa mulher? Ela está destruindo nossa comunidade. Mas o que Clara disse a seguir cortou o ar como uma faca afiada. Você não entende. A juíza Helena não só é presa do sistema, mas também é a única que pode expor algo muito maior. O que você não sabe é que ela é sua mãe. Um silêncio mortal se instalou. Joana sentiu a terra tremer sob seus pés. Jorge, em choque, era um retrato de incredulidade. Quê? Você está louca, Clara? Minha mãe morreu há anos. Mas Helena Tavares não é apenas uma juíza. Ela é sua mãe que desapareceu. Clara continuou, a voz firme apesar da confusão. Ela estava tentando derrubar uma rede de corrupção que a acusou injustamente.
O desaparecimento dela foi parte desse plano. E você está prestes a jogar tudo fora, Jorge. Os presentes, antes despreparados, agora eram espectadores de um drama inimaginável. Joana observou o olhar de Jorge mudar. Da raiva à confusão. E, finalmente, à dor profunda. Nesse instante, a conexão que um dia tiveram se partiu. E a verdade a pairar no ar parecia um veneno bruto. Enquanto isso, os homens armados, antes focados em Helena, agora observavam a cena em completo estado de choque. A luta familiar e reveladora atraía suas atenções, tornando os espectadores em um campo de batalha que não esperavam. O rosto de Tomás estava pálido, confuso com a revelação, como se estivesse em um filme de terror que se desenrolava diante dele. Não pode ser verdade. Jorge sussurrou, a arma começando a tremer em suas mãos. Você tá dizendo que essa mulher, a quem eu queria prender, é minha mãe? Sim, e ela precisa de você mais do que nunca, Clara implorou, sua voz trêmula de emoção. Se você a entregar, não só perderá a chance de trazê-la de volta, mas também o futuro de todos nós. A tensão estava no auge. O choro de Gabriel misturando-se ao silêncio sepulcral que agora dominava o ambiente. Joana sentiu que cada batida de seu coração ecoava pelo ar, trazendo um peso inegável a todas as decisões que haviam sido tomadas até aquele momento. O que restava agora era um único pensamento. E se Jorge deixasse a raiva consumi-lo e condenasse todos a um fim trágico? As palavras de Clara pairavam nas sombras. Revelações estavam no ar, mas o que mais estava escondido? O que mais poderia se quebrar sob a tensão? E, acima de tudo, até onde Joana, Jorge e Helena realmente estavam dispostos a ir para proteger uns aos outros? Joana estava paralisada. O que Clara dissera a Jorge parecia ter estancado o tempo. A revelação de que Helena Tavares, a juíza temida, era sua mãe desaparecida, transformou tudo em um turbilhão de emoções e desconfiança. Jorge balançava a cabeça, como se afastar daquela verdade fosse uma defesa. O olhar dele passava de incredulidade para uma dor profunda, como se todas as memórias que ele guardara voltassem com força total. Joana sentia seu coração apertar. E agora, o que fazer? Antes que ela pudesse processar a situação, um barulho ensurdecedor ecoou de fora. A porta da frente foi aberta com um estrondo e gritos se disseminaram, cortando o ar pesado. Quem são? Era a polícia! A presença deles criava uma nova camada de medo. É um cerco! A juíza está aqui! Vamos! Precisamos dela! As vozes penetravam o silêncio como um grito desesperado de socorro. Clayton, o sargento envolvido na operação, empurrou a porta para o lado, a fúria estampada no rosto. Nós sabemos que ela está aqui. Ele olhou para os homens armados, que, incapazes de reagir à nova realidade, se tornaram mais um elemento na confusão. O tempo havia encurtado e as escolhas precisavam ser feitas. Vamos todos nos entregar! Grunhiu Tomás, olhando para Joana. Não podemos deixar que eles peguem Helena. Vocês têm que colaborar. É sua chance de fazer o que é certo. As palavras soaram estranhas, misturadas com a histeria do momento. Se ela for pega, tudo vai desabar. Jorge sussurrou, agora completamente desencadeado.
A arma em sua mão parecia pesada e ameaçadora. Significa que todos nós estaremos em perigo. Ele olhou diretamente para a juíza. A raiva agora substituída por uma tristeza profunda. Um choro estridente interrompeu os pensamentos de todos. Gabriel, o recém-nascido, estava agitado nos braços de Joana. A necessidade de proteção unia tudo em um único laço. E quem tinha que ser protegido? Calma, meu amor! Murmurou Joana, tentando acalmar a criança, enquanto seus olhos se fixavam em Helena. A juíza estava pálida, recuperando-se do que parecia ser um pesadelo ao vivo. Você precisa decidir, Jorge! Clara exclamou, a frustração atormentando sua voz. Se você descobrir a verdade sobre a corrupção, talvez possamos salvá-la a todos. Jorge hesitou mais uma vez, seu olhar se perdendo entre a arma e as palavras de Clara. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, uma nova figura apareceu. Era Renan, o chefe de polícia local, um homem astuto e cheio de segredos. Parem tudo! Gritou ele, entrando com a força de um furacão. O rosto de Renan estava vermelho e seus olhos brilhavam com uma determinação que Joana achou inquietante. Você não sabe o que está fazendo, Renan! Gritou Tomás, tentando manter o controle da situação. Estamos tentando ajudar. Ajuda! Ou fazer o escândalo ainda maior? Renan respondeu com um sorriso perturbador. Porque, na verdade, tudo isso é exatamente o que eu queria. Helena Tavares pode estar em uma posição mais frágil que você imagina. Sabem o que ela fez? Não é só corrupção. É um jogo muito mais sujo. O ar ficou pesado. As palavras de Renan penetraram fundo. O que ele tinha em mente? Joana rapidamente procurou nos olhos de Clara por uma resposta. O horror estava se espalhando. Jorge! Agora, com a atenção completamente voltada para Renan, vacilou. Ela não só recebeu propina, ela fez uma negociação com quem não deveria ter feito. Ao ouvir isso, o rosto de Helena se transformou em um espectro de pânico. Vocês não têm ideia do que ela está envolvida. O que ela deixou de fazer para tirar vantagem disso? O choque fez Joana sufocar. Helena não era só uma juíza corrupta, mas algo muito mais profundo. Uma conspiradora em um mundo equivalente a um jogo mortal. As certezas se desfaziam. E agora, a batalha não era apenas entre a justiça e a corrupção, mas em quebra-cabeças complexo que envolvia vidas, escolhas e sacrifícios. Com um movimento brusco, Jorge finalmente abaixou a arma, mas o desespero ainda estava gravado em seu rosto. O que está acontecendo realmente, mãe? Ele perguntou, a voz explodindo em um misto de fragilidade e raiva. Embate emocional atingiu a todos. A juíza, o irmão e a comunidade estavam prestes a serem engolidos por uma verdade devastadora. E ali, em um instinto de proteção, na fração de segundo que durou a dúvida, um grito de horror irrompeu do lado de fora. Eles estão vindo! Era a polícia e agora tudo estava prestes a desmoronar. Joana sentiu desespero subir em sua garganta. O futuro se precipitou em um caos alucinado. O que aconteceria agora? E a verdade que havia se revelado seria o fim de todos? Ou apenas o começo de algo ainda mais aterrorizante? O barulho ensurdecedor da porta se abriu com um tombo e a presença da polícia se impôs como um pesadelo. É um cerco! A juíza tá aqui! As vozes cortaram o ar pesado, criando uma rede de pânico. Joana sentiu o coração disparar, seus pés grudados no chão.
A realidade estava se desmoronando ao seu redor. Jorge, ainda segurando a arma, olhou para Renan e depois para Helena. O olhar dele refletia um turbilhão de emoções, tentando processar o que tudo isso significava. "Temos que sair daqui", gritou Clara, puxando Jorge pelo braço. Mas ele parecia paralisado. Todos os olhares se voltaram para Helena, que estava quase desfalecida. A verdade sobre sua identidade fazia com que todos no cômodo se sentissem como se tivessem sido atingidos por um raio gostoso. Cheiro da comida do casebre se misturava ao medo, como um lençol pesado cobrindo tudo. "Jorge, por favor, não faça nada precipitado", implorou Joana, enxugando as lágrimas que insistiam em escorregar por seu rosto. O choro de Gabriel crescia em intensidade, como se sentisse a tensão crescentemente insuportável no ar. E foi nesse momento que tudo mudou. Um barulho ensurdecedor irrompeu da porta da frente. Um grupo de policiais armados entrou, e no meio deles, uma mulher de cabelos curtos e expressão feroz. Era Lívia, uma investigadora de renome, conhecida por não temer nada nem ninguém. Os olhares de todos se voltaram para ela, a tensão se intensificando à medida que o clima mudava. "Estou aqui para resolver esse caso e não vou permitir que alguém fuja", gritou. Nesse instante a sala ficou em silêncio. E então, de forma inesperada, sem aviso, Lívia apontou uma arma em direção a Helena. "Você sabe o que fez, juíza, e agora chegou sua hora." As palavras caíram como um peso mortal sobre todos eles. Jorge, em choque, balançou a cabeça. A arma que antes estava fixada em Helena agora tremia em sua direção. "Não, não faça isso!" ele gritou, mas antes que pudesse agir, uma nova revelação explodiu. Lívia continuou, a voz firme e cheia de raiva. "Você sempre esteve envolvida nisso, não é? Negócios sujos, e a verdade é que você não." "É minha única mãe." Um silêncio profundo tomou conta. Todos se entreolharam tentando entender. "O que você disse?" Joana perguntou, lutando para processar aquelas palavras. "Sim, sou sua filha, e eu vim aqui para expor a verdade." A revelação transformou o chão sob Joana em um pântano de incertezas. O pânico se instaurou. Jorge olhou para Joana, seu futuro despedaçando-se diante de seus olhos. "É uma mentira! Não pode ser verdade!" gritou ele, a arma agora apontando para Lívia, enquanto os olhos de Helena estavam arregalados, um espelho da confusão que todos sentiam. A caótica verdade estava se espalhando como fogo na palha seca. Joana estava paralisada, a dor no peito intensificando-se, entre segredos, mentiras e uma verdade que provavelmente nunca teriam coragem de encarar. Os sentimentos se confundiam. "O que você quer, Lívia?" Joana perguntou, o desespero na voz. "Quero que ela pague por tudo." A investigadora apontou o dedo acusadoramente para Helena. "Ela destruiu muita gente. O que é uma traição se não ser filha dela?" E o grito por justiça ecoou contra as paredes, onde os sonhos se desfaziam e a verdade estava finalmente emergindo. O cenário por trás da corrupção e da traição se misturava à dor familiar. O choro de Gabriel ressoou novamente, como um eco da inocência perdida no meio do caos. No entanto, antes que alguém pudesse reagir, uma sirene estridente cortou-o. E a realidade saiu completamente dos trilhos. A ligação da traição não era apenas sobre poder. Era uma trama de sangue e segredos muito mais profunda do que poderiam imaginar. Joana olhou para cada um,
percebendo que as alianças se rompiam e que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras? E como sair de toda aquela confusão? O barulho ensurdecedor da porta chamando a polícia se misturava ao choro de Gabriel, transformando o ambiente em um verdadeiro caos. Enquanto Lívia mantinha a arma apontada para Helena, o clima ficou ainda mais pesado. Joana sentiu o ar ficar denso, como se tudo estivesse prestes a explodir. As revelações cortavam como facas afiadas. Jorge olhava para a mãe, perdendo o chão sob os pés. "Você não pode estar falando sério!" gritou ele, a voz tremulando entre a incredulidade e a fúria. Helena, com os olhos arregalados, começou a recuar lentamente. O desespero tomava conta da cena. "Jorge, você tem que ouvir!" Clara implorou, mas a confusão dominava. Então um tiro ecoou, uma explosão fria que perfurou a tensão. Joana gelou. Todos pararam. Olharam para o ponto de onde o disparo havia vindo. E tudo se transformou em um mar de desespero. O tempo se estendeu como um elástico prestes a estourar. A porta da frente se abriu com força. 2 policiais entraram apressados e... Em seguida, um terceiro, mais corpulento, segurando um rádio. "Aqui! A juíza está aqui! Codinome Verdades Ocultas!" gritou ele, antes de pender em direção ao grupo. Mas nenhum deles tinha percebido o caos. O foco estava em Helena. A confusão pegou os 4 desprevenidos. Foi nesse momento que, entre o barulho, algo mudou. Uma figura misteriosa se destacou entre os policiais, usando uma máscara que cobria a maior parte do rosto. "Não é hora de jogar fora o que foi construído!" A pessoa gritou, estendendo os braços. Era impossível distinguir se era amiga ou inimiga. Mas a presença dela trouxe um calafrio à espinha de todos. "O que você está fazendo aqui?" Lívia exigiu. Mas a figura apenas sorriu sob a máscara, como se conhecesse todos os segredos daquela sala. "Eu vim trazer a verdade para cima da mesa", disse, antes de puxar um dispositivo pequeno do bolso. Um lampejo brilhou, e a sala inteira iluminou-se com uma luz intensa. Então a máscara de repente revelou o rosto conhecido. Era Mariana, uma jornalista que havia desaparecido há meses, investigando as conexões que ligavam a corrupção à juíza. A revelação deixou todos em choque. "Mariana!" Joana exclamou. "O que você fez?" Jorge balbuciou, sua confiança tremida. "A verdade, Jorge!" Mariana respondeu, seu olhar firme. "Vocês estão todos no meio de um jogo muito maior. Helena não é a única peça no tabuleiro. O que ela fez foi apenas parte do plano. As palavras de Mariana penetraram na abertura, como uma luz em meio ao nevoeiro. "Você não sabe quem realmente está manipulando tudo isso. Não só a juíza, mas todos aqui estão envolvidos em um esquema que vai muito além do que você imagina." Jorge se virou para Helena, seus olhos agora confusos e traiçoeiros. "O que você sabe, mãe?" ele exigiu. Helena hesitou, o suor escorrendo pela testa. O choro de Gabriel aumentava, como se sentisse a gravidade da situação. Eu fiz o que fiz para sobreviver!" ela gritou, a voz quase quebrando. Mariana ergueu a mão, reconhecendo a fragilidade dela. "Não só isso. Jorge! O que sua mãe fez foi pelo que considera ser o bem da família. Mas vocês não estão prontos para a verdade." Nesse instante, a porta da casa foi arrombada novamente, e um grupo de homens com armas, conhecidos como os Poderosos, entrou. O ar pesou, aniquilando a esperança instável que ainda persistia. "Prendê-la! Estamos aqui para finalizar o serviço!" Eles gritaram, planejando capturar Helena.
Mas algo na expressão de Mariana mudou. Não! A verdade não pode morrer assim! Gritou Mariana, antes de ser empurrada para o lado. Jorge não pode deixar isso acontecer. Todos olharam para ele, que ainda estava lutando para entender. A tensão aumentou e, em um piscar de olhos, detonador foi acionado. Um estrondo ecoou e a casa tremeu. A luz piscou e tudo aconteceu em um tris. O chão sob os pés de Joana desabou. Um buraco se abriu enquanto os homens armados começavam a disparar. Joana gritou, cercada por puro caos. A queda não era o único medo. Por trás dela, o que mais poderia se revelar? As verdades estavam todas prestes a escorregar pelo chão. Mas quais seriam as consequências? O chão começou a desmoronar sob os pés de Joana. O estrondo cortante ecoou e a casa se encheu de poeira e desespero. Tudo girava, e enquanto sentia o chão se abrir, seu instinto gritou que era hora de agir. Gabriel, segura firme! Ela apertou o bebê contra o peito, protegendo-o como um instinto primal. Jorge, ainda paralisado com a revelação de que Helena era sua mãe, não se movia. Vão embora, todos vocês! Gritou Joana, sua voz ressoando e suplicando por atenção em meio ao caos. Quando os homens armados entraram, a fúria em seus olhares era ameaçadora. Mas a tão esperada verdade fez todos hesitarem. Então, algo inesperado aconteceu. Uma das paredes abaladas desabou, revelando um compartimento escondido. Joana nunca tinha visto aquilo. Olhou com perplexidade. Do lado de dentro, algo brilhante atraía sua atenção. Mas antes que pudesse se mover, Lívia atirou em direção a Helena. O disparo ricocheteou e explodiu em uma chuva de estilhaços. É a última chance de todos vocês. Vão pagar por isso! Gritou Lívia, em um ataque de fúria. O olhar de Mariana se tornou um mar de medo. Não! Isso não é a solução! E antes que qualquer um pudesse reagir, ela se jogou na frente de Helena. O tiro ficou preso na parede, enquanto a sala se tornava um turbilhão de gritos e desespero. E então, ao mesmo tempo que as vozes se aglomeravam, uma verdade saiu da boca de Mariana, que fez o coração de todos acelerar. Eu sou filha de Helena também! A revelação caiu como um raio. Joana ficou paralisada, os ecos dessa verdade atravessando seu ser. Jorge, a arma agora! Balançando em sua mão. Olhou para Mariana como se ela fosse um fantasma. Como assim? Ele questionou, a incredulidade estampada no rosto. A raiva que ele havia sentido se dissolveu em confusão. Fui adotada! Você ficou triste quando Helena desapareceu e ela nunca conseguiu vir até você para te dizer. Mariana chorou, lágrimas escorrendo. Mas ela sempre te amou e tinha suas razões para agir como agiu. O choro do bebê, que antes estava sufocado pelo medo, agora soava como uma intercessão de esperança e desespero. O silêncio se instalou por um segundo breve, enquanto todos tentavam entender essa nova realidade. Jorge e Clara trocaram olhares de incredulidade. Helena tinha uma conexão mais profunda do que podia ser imaginada. Agora, numa crise já intensa, os laços familiares se tornavam um emaranhado de lealdades. Mas a situação toda estava prestes a piorar. Os homens armados, percebendo a hesitação entre eles, se aproximaram com um sorriso cruel. E o que vocês não entendem é que não importa quem são, vocês não vão sair daqui. Um deles brandiu a arma e mirou com precisão. O clima estava elétrico. Não, não, não! Gritou Joana.
a mão cobrindo a boca de Gabriel para protegê-lo do estresse. E no momento de tensão máxima, o chão sob ele se partiu ainda mais e a divisão derrubou mais paredes. Todos caíram em um abismo profundo, não só metafórico, mas literal. E nesse momento de desespero, Joana percebeu uma luz brilhando, quase como um farol no escuro. Mas antes que pudesse discernir o que era, tudo ficou negro. O silêncio tomou conta e a sensação de queda foi substituída por um peso profundo. Uma certeza. As vidas de todos eles estavam prestes a mudar para sempre. E as consequências daquela queda, mais do que físicas, eram incalculáveis. Agora, mais do que nunca, Joana percebeu que as verdades e mentiras se entrelaçavam em um ciclo sem fim. E o que realmente estava escondido nas sombras? Uma nova batalha estava prestes a começar. E quem sairia vitorioso ainda era uma incógnita. O chão tremeu sob os pés de Joana. E na fração de segundos em que a escuridão a envolveu, ela se sentiu perdida. A realidade fora do casebre se transformou em uma torrente de escombros. Uma cena em câmera lenta em que tudo parecia sair do controle. Ela voltou a si, mas a tensão no ar era palpável, como um cobertor sufocante. O que acabara de acontecer? E onde estavam todos? Joana olhou para o lado e viu Jorge, parado, a expressão repleta de confusão e choque. O rosto pálido, como se o mundo tivesse desabado. Ao lado dele, Helena estava em pé, visivelmente abalada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana, a jornalista desaparecida, também se juntou a eles com um olhar determinado, mas ansiedade em seus olhos. Aquela mistura de pessoas, cada uma carregando seu próprio fardo, tornava a cena ainda mais agoniante. Gabriel! O grito de Joana cortou o ar. Ela olhou para o bebê em seus braços e, para seu alívio, o pequeno estava bem. Mas a situação ao redor deles era caótica e assustadora. As vozes altas da polícia surgiam como ecos distantes. E o eco dos gritos de pânico da multidão começava a se aproximar cada vez mais. No entanto, ao olhar para a porta agora desmoronada, Joana percebeu que algo estava errado. Muito errado. A voz de Lívia ainda ressoava em sua mente. Você sabe o que fez, juíza? A lembrança fez tremer. Helena respondia, mas a tensão aumentava. A cada palavra que surgia, as sombras do passado pareciam se mover de maneira ameaçadora. Mariana, agora, com uma expressão de determinação, se inclinou para Jorge. Se você não fizer algo rápido, todos nós estaremos perdidos. Sua voz estava carregada de urgência. Os gritos dos policiais externos intensificavam a confusão. Vocês precisam ir. Eu cuido dela. Joana tentou se afastar, mas a pressão do momento segurava todos juntos. Algo de sombrio pairava no ar. A tensão nas expressões do grupo era palpável. E então um grito rasgou o silêncio que começava a se instaurar. O chão sob os nomes dos poderosos desmoronou. Joana tentou controlar a respiração e focar em Gabriel, quando, de repente, surgiu uma figura do exterior. Alguém que não esperavam. Era Mateus, o chefe de polícia, que havia se unido àquela força de homens armados. Policiais, na posição! Gritou Mateus, suas palavras apelando à urgência do momento. Todos morreram em dúvida. Ele olhou,
para Helena e Jorge, mas então, com raiva inflamada, se voltou para Joana. E você? O que você fez? Joana, você estava quieta enquanto sua família se desfazia em um ciclo de mentiras. Para de me responsabilizar! Joana rosnou, seu coração acelerado e seu instinto de proteção por Gabriel a movia adiante. Eu não fiz nada! Não! Você não percebe? Você é uma peão nesse tabuleiro, um instrumento que será usado. Todos nós! Mateus estremeceu, sua expressão oscilando entre desespero e raiva. Todos pensam que conhecem a verdade, mas é uma ilusão. Você tem algum tempo para pensar sobre isso antes que tudo exploda. E o que aconteceu a seguir? Deu a Joana um nó no estômago. Haviam sirenes em um comboio. Uma multidão de autoridades se aproximava. Tudo dentro dela gritava para escapar, certo de que não havia saída. Mateus ergueu as mãos e disparou um sinal. Nesse momento, a verdade que parecia escondida sob as camadas de sentimentos e traições desabou. Helena não é a única. A corrupção vai muito além do que ela fez. Todos vocês têm sua parte. E enquanto falava, suas palavras se tornaram venenosas. No fundo da sala, Joana percebeu algo. Era verdade. Cada pessoa ali tinha um peso em formas ocultas. Mas então, por que você tá aqui? Jorge a interrompeu, sua determinação revivida. Você quer apenas sabotar tudo? Claro, Mateus riu. Uma risada sombria. Sabotagem? Não, eu venho para fazer justiça. E nesse alvoroço, ele piscou um sinal que rapidamente fez ecoar a próxima fase do plano. De repente, mais disparos ecoaram. Mas José, o amigo de Joana que vinha visitando o assentamento, surgiu de maneira inesperada. Ele entrava apressado, gritando. O esquema todo está prestes a explodir. A verdade está vindo à tona. E tudo congelou por um momento. A tensão pairava. O que quer que tivesse se revelado agora poderia transformar tudo que eles tinham acreditado. Os laços, as traições, as vidas em jogo e os sentimentos de culpa se misturavam em uma verdadeira tempestade. Joana também sentiu um frio a acompanhá-la. A verdade implacável não era apenas sobre corrupção, mas sobre família e o que realmente significava ser traído. Enquanto todas essas emoções colidiam, o futuro de cada um estava em jogo. E o mistério de todos os segredos que agora vinham à tona era mais profundo e mais complicado do que poderiam imaginar. O que aconteceria a seguir? Todos estavam prestes a sofrer as consequências do que não podiam escapar. E no fundo da sala, uma única ideia ecoava. A reviravolta que acabara de ocorrer mudaria seus mundos para sempre. O que mais estava a espreitar nas sombras? A verdade estava prestes a ser revelada da maneira mais dolorosa. Enquanto todos se movimentavam em desespero, o som de sirenes ecoou pela rua. A pressão no ar era palpável. Joana segurou Gabriel perto de seu peito, sentindo seu coração batendo forte. Como se o pulsar da vida do bebê fosse um abrigo em meio ao caos. O desespero se expandia à medida que a revelação de Mariana reverberava. A corrupção e a traição estavam entrelaçadas em suas vidas de formas que nunca poderiam imaginar. Precisamos sair daqui! Gritou Mariana, puxando Jorge pela mão. Ele parecia estar em estado de choque, mas um lampejo de clareza começou a emergir em seus olhos. Mas a polícia! Eles vão prender a gente! Ainda podemos resolver isso. Joana tentou acalmar todos. Precisamos descobrir a verdade antes que ela se perca no meio desse torpor.
O instinto de sobrevivência pulsava forte, mas a dúvida aprendia. O que seria a verdade? E quem realmente poderia ser de confiança? É isso, vamos expor tudo. Temos que levar essa história à rua e não deixar que eles nos calem. Mariana se virou para a porta, determinada. Antes que pudessem se mover. Porém, Mateus levantou a voz novamente. Nada disso vai acontecer. Eu não deixarei isso acontecer. Ele brandiu a arma, mas um tremor de incerteza tomou conta dele também. E foi nesse exato momento que um agrupamento de policiais entrou pela porta, a determinação estampada nos rostos. Todos parem! Gritou o sargento, olhando diretamente para Mateus. Você não tem autoridade aqui! É hora de acabar com isso! A tensão ficou insuportável. Joana olhou para Helena, que não se moveu. A expressão dela refletindo o tumulto interno. Um turbilhão de remorso e arrependimento. Só queria proteger vocês, murmurou, a voz embargada, quase inaudível. E isso apenas trouxe mais dor. Jorge disparou, a frustração tomando conta. O espaço estava apertado, saturado de emoções. Maria, uma amiga de Joana que também tinha surgido na multidão, gritou: a verdade não pode mais ser escondida! Precisamos que todos ouçam! Antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo ressoou do lado de fora. A multidão começou a se agitar. O grito de alguém ecoou. Eles estão vindo! As palavras desencadearam pânico novamente. O grupo presente trocou olhares nervosos. Vamos! Agora! Gritou Joana, tomando a dianteira. Temos que sair antes que isso exploda ainda mais. Eles começaram a se mover em direção à saída, a pressão aumentando enquanto os policiais encurralavam Mateus. Nesse momento, Jorge finalmente tomou uma decisão. Ele se virou para Mateus. Se você quer justiça, então vamos expor a verdade juntos. Venha conosco! A coragem dele surpreendeu a todos, e até mesmo Mateus hesitou, a batalha moral refletida em seu olhar. Vocês precisam entender, a verdade pode ser dolorosa, Mateus respondeu. Mas a resistência dele já começava a desmoronar diante da força de Jorge. E foi assim que, em meio ao caos, a coragem de um homem tomou forma, abrindo espaço para um novo caminho. Joana apanhou Gabriel e respirou fundo, uma centelha de esperança ressurgindo. A adrenalina pulsava enquanto eles atravessavam a porta. O barulho do mundo exterior invadiu, e as sirenes agora pareciam distantes. Uma nova jornada se apresentava. E começara como um pesadelo, se transformava lentamente em uma luta coletiva por justiça. E no fundo dela, a certeza de que, juntas, suas vozes poderiam mudar o jogo. Agora é a hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É essencial que você esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos fazer essa comunidade crescer. Comente abaixo com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. O futuro das nossas histórias depende de você. PU afinal.